Olá, bom dia. Hoje é sábado, 14 de junho de 2025. Eu estou aqui no grupo Palestras Conscienciais Espíritas e Espiritualistas para tratar, sempre que eu entro nesse grupo, aqui eu trato de assuntos específicos em relação à evolução espiritual. Baseado principalmente nas codificações, da doutrina espírita. E hoje eu vou falar um pouco sobre o assunto provas e expiações. É bom compreender que provas e expiações são elementos de evolução espiritual. E esse é um assunto que às vezes é interpretado de maneira nem sempre muito clara, e às vezes isso cria uma certa, digamos assim, confusão, ou gera interrogações a respeito do que vem a ser provas e expiações. É importante lembrar que algumas doutrinas religiosas tratam, principalmente a doutrina, digamos assim, sob o ângulo da teologia católica, existe essa questão do pecado e do castigo, e onde que sempre foi colocado um Deus castigador, quer dizer, sempre as ocorrências de sofrimento, dor, etc., sempre foram levadas no sentido do castigo divino, o que não é real, porque Deus, esse Deus, que o Cristo denominou do Deus Pai, ele, na sua mensagem, na mensagem do Cristo, o Deus Pai é um Deus amoroso. Logo, não é um Deus punidor, castigador, etc. E a doutrina espírita vem para esclarecer isso, no sentido de que tudo aquilo que a gente passa aqui na Terra, nessa vida, são elementos próprios para a evolução espiritual. Então nós temos aí dois pontos nesse sentido, que são as provas e as expiações. Provas são elementos, ocorrências que vêm para nos provar, para nós aprendermos a superação, no sentido dessa evolução da qual eu já falei. Então, é importante esclarecer isso, e a doutrina faz isso muito bem, porque de repente a gente ficava, digamos assim, numa posição de isso é castigo, né? É castigo de Deus, etc. E nunca, não é assim que acontecem as coisas. Nós, enquanto espíritos, enquanto alma, nós estamos num patamar de evolução. Muitos não compreendem isso.
devido à deficiência, principalmente daquilo que eu chamo de educação religiosa. Então a gente, às vezes, foi criado no sentido de se apegar a essas questões de pecado, de punição. Eu enquanto criança, passei por um abrigo, um orfanato, um educandário, que ele era católico. Então a pedagogia que existia lá era muito baseado nesse aspecto da punição divina. Então você era educado, digamos assim, era uma pedagogia do medo. Todos os meus erros são pecados e todos os meus erros trazem consigo algum castigo. Então você acabava, tipo assim, você deveria ser bom, né? E ser bom era não cometer pecados, quer dizer, não cometer falhas. Essa é uma denominação católica do pecado. Então, mais outras doutrinas também, algumas outras doutrinas, também trabalham com essa ideia de um Deus que castiga, de um Deus que pune. Então a gente tem que separar isso e estudar sobre isso para entender que Deus não é. Porque o homem, digamos assim, colocou em Deus, ou no Deus, colocou questões humanas. Quer dizer, a visão que o homem tem de Deus é muito humana. E sendo assim, Deus seria aquele castigador, o punidor. Na história, por exemplo, do judaísmo, você vai observar isso. Onde que Deus, né, as leis de Deus são punitivas. E aqueles chamados doutores das leis lá de Israel, eles traduziam, né, as leis de Deus de acordo com as suas crenças. E eram, na verdade, uma espécie de doutrina, né, cerceadora do ser humano. Não necessariamente trazia no seu bojo elementos, ou não eram colocados, elementos que apontassem para a evolução do ser humano e para a evolução espiritual do ser humano. Então eram leis como a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então eram essas punições todas. O Cristo, quando esteve entre nós, trouxe uma outra visão de Deus. Eu já falei até em outros vídeos ou lives, aonde que Deus Pai, esse Deus Pai é um Deus amoroso. Não traz consigo a punição, ele traz leis, as leis divinas, todas elas, vejam bem, todas as leis que nós nominamos como divinas, elas trazem elementos para a evolução do ser humano. A evolução intelectual, a evolução moral do ser humano. Então é isso. E a doutrina espírita veio, através da codificação de Allan Kardec, veio trazer esses esclarecimentos visando, né, alertar o ser humano para o processo evolutivo espiritual. A doutrina dos espíritos, ela trata essencialmente, da evolução espiritual, que se dá através da conduta e do comportamento humano, dos fazeres humanos. Então,
é bom a gente trazer esclarecimento e se esclarecer a respeito para entender que muito do que tudo que nos acontece, na verdade, tem uma pedagogia espiritual no seu âmago, na sua profundidade. Então, provas, a todo tempo nós somos provados no decorrer da nossa vida, desta que nós estamos aqui agora. E pela nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento da profundidade das leis espirituais, nós enveredamos então por caminhos aonde que são, digamos assim, que coercitivos, quer dizer, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, vai te acontecer isso, vai te acontecer aquilo, coisas assim, o que não é real, por força de que nós estamos aqui nessa dimensão, né? Nesta dimensão, estamos aqui como aprendizes, né? E enquanto espíritos, porque essa é a nossa, a espiritualidade é a nossa essência. A nossa essência não é física, a nossa essência é espiritual. O que muita gente não compreende, porque as pessoas se colocam nesse plano material e a visão que elas têm, que é míope, é de que a vida é só isso aqui. Então nós não conhecemos as diversas dimensões ou planos aonde que realmente acontece a vida espiritual. E as provas são tudo que nos acontece na maior parte do tempo, são provas. A todo tempo nós, se quisermos evoluir, temos que estar nos superando e superando as dificuldades e aprendendo com as dificuldades. Porque na medida que nós evoluímos espiritualmente, nós vamos tendo uma melhor percepção daquilo que seja a vida e daquilo que deva ser feito. A proposta amorosa do Pai Criador, do Cristo, ela é fundamental nesse sentido, porque o fazer o bem é algo que nos leva para o caminho da evolução. E veja bem, fazer o bem é fazer o bem também para si, mas, de outro modo, fazer o bem para o outro ou os outros. Nós vivemos numa comunidade, nós vivemos numa grande constelação de seres, de criaturas, que são, em essência, espirituais. Então, a nossa tarefa é aprender a fazer o bem, não só para nós, como para os outros. Hoje nós estamos vivendo um tempo que nós estamos muito ensimesmados e muito estacionados no nosso próprio ego. Quer dizer, nós estamos num tempo de muito egoísmo, onde que as pessoas só olham para o seu próprio umbigo, como a gente fala. Então, nós nos esquecemos do outro ou dos outros. Se você observar, né, hoje em dia, as pessoas, quando eu falo as pessoas, eu falo no geral, elas estão muito egoístas. Então, elas não respeitam
o outro ou os outros. Tá? E aí vem os preconceitos, as discriminações, etc. Então nós não conseguimos ainda compreender essa ideia de irmandade, de que todos somos irmãos, de que todos estamos aqui dentro de um processo evolutivo. A materialidade, ela impede que as pessoas enxerguem o outro e só vejam a si mesmas. Muito do que se coloca hoje em dia, muitas causas, né? Elas são levadas no âmbito da individualidade. É cada grupo querendo tirar, né, algo para si. Então não observa o universo como um todo. Então é para si. E esse egoísmo, ele cada vez mais está nos afundando e trazendo à tona o pior do ser humano. O ódio é o pior que o ser humano pode produzir. A ira é o pior que o ser humano pode trazer à tona. E é o que traz. Se você observa as guerras que existem, elas são guerras de poder. Alguém sempre quer se sobrepor ao outro através de alguma violência. Você vê que a dificuldade de fazer o bem. É lógico que existem setores, agrupamentos, pessoas que estão imbuídos do fazer o bem. Mas a maior publicidade, né, que é dada é ao mal. E até porque isto interessa a manutenção de poderes através do medo. É o tempo todo. Cada elemento, né? Se você for ver países, né? Todos eles dizem ter um Deus. Isso já ocorria na antiguidade. Nas guerras que existiam entre povos, já existia, isso já acontecia. Aonde que cada povo achava que aquele Deus dele ia o fortalecer para que ele, né, vencesse o adversário, ou dizimasse o adversário, ou acabasse com o adversário. E hoje não é diferente. Então nós estamos vivendo isso. Se você observar esse mundo, do que está acontecendo nesse mundo, as guerras, por exemplo, todos os povos em guerra, a sua maioria, todos acreditam numa espécie de Deus. E acham que aquele Deus que eles acreditam está do lado deles, para dizimar o outro. Porque é muito fácil você colocar isso nesse sistema de crença existente. Mas cada povo também tem as suas provas. Provas que são colocadas para superarem os egos. Os egoísmos, as ambições materialistas que são, ou territorialistas, etc. Então isso é o que está acontecendo. Por quê? Alguns dizem simplesmente, né, hoje existe muita falta de Deus. Na verdade, falta a compreensão do que venha a ser Deus. E do que venha a ser, né, esse plano espiritual, aonde que nós estamos nele. Embora estejamos aqui nesse planeta que é muito material,
Nós estamos nesse plano espiritual. O problema é que não temos consciência disso. Então, muita gente acha que a vitória, por exemplo, do bem, entre aspas, esse bem, mas a vitória do bem vai se dar quando você subjugar o mal, mas cometendo os mesmos atos que o mal comete. Entendem? Então isso não vai dar bom. E não está dando bom. Então é isso. Quer dizer, veja bem, as provas, eu já falei, são todos os desafios que nos surgem na vida. Provas, todos. Sejam através do sofrimento, seja através das calamidades, né? Dos fenômenos, né? que trazem grandes transtornos, etc. Tudo isso são provas. E o ser humano não aprende. O problema nosso é o tal do ser humano, que não quer aprender. A maioria não quer aprender. Muitos, por exemplo, adotam uma posição religiosa e a partir daí começam a perseguir aqueles que não comungam com os seus credos. Perseguir não só fisicamente, mas perseguir pela palavra, pelas ações, né? Hoje em dia, pelas narrativas. Tudo isso é violência. Quando você tenta impor ao outro aquilo que você pensa, a sua crença, isso é violência. Eu sempre digo que as minhas falas em termos de espiritualidade nunca prevêem a conversão de qualquer pessoa. Não é esse o intuito. O intuito é compartilhar algum conhecimento, mas não impor ao outro a minha crença ou a minha fé. Porque este não é o melhor caminho. Mas isso acontece. Se você sair por aí, você vai ver pessoas tentando impor as suas visões, né, doutrinárias e coisas assim. Eu acredito, na essência, veja bem, a doutrina espírita não prevê esse ato de você estar convertendo alguém a pensar igual você pensa. Não, ela traz conhecimentos, e muitos conhecimentos, para que as pessoas se instruam e formem as suas próprias opiniões. Entende? Veja bem, outro dia eu estava vendo aqui no YouTube, tinha um grupo de pessoas que faziam um trabalho ao qual eles denominavam um trabalho espírita. E tinha um rapaz, né, que era meio que o líder desse grupo, tá, que fazia até algumas comicidades com a questão espiritual. Tudo bem, tem que ter bom humor também. E então fazia e acontecia e falavam da doutrina, isso e aquilo e tal e tal e tal. De repente, passado algum tempo, esse rapaz declarou, né, que ele, tipo assim, não era mais espírita, certo? E daí você vai analisando a história da pessoa, os gestos, as falas, as narrativas, e você vai vendo que, na verdade, a pessoa resolveu mudar ou assumir o seu plano de vida, que era, tipo assim, fazer sucesso,
e coisas desse tipo. Mas não era essencialmente um plano de divulgação da doutrina espírita, um plano sério. Era uma coisa muito do ego. Quer dizer, a doutrina era uma espécie de trampolim para a pessoa. E não é uma só pessoa, né? Existem várias pessoas que fazem isso na internet, que usam a doutrina espírita ou outra doutrina religiosa como trampolim para ganharem algum tipo de fama. E aí você vai observando que é preciso, em termos de espiritualidade, de evolução espiritual, é preciso ser um dos primeiros pontos, talvez seja o da honestidade de propósitos, para que a pessoa possa nominar-se de espiritualizado, coisas assim. Mas muita gente não é assim. Então, a questão é que um dos pontos que eu disse é a quebra do ego, tá? Vamos pegar por aí. Um dos pontos fundamentais, no sentido de você estar honestamente, verdadeiramente no caminho da evolução espiritual, é abandonar, digamos assim, diluir, é um processo de diluição do ego. Essa é uma prova. Esta é uma prova. A diluição do ego. Porque é no ego que mora o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção, né? Aquela coisa, né, de a pessoa ser presunçosa, achar que ela sabe tudo, por exemplo, né? Todas essas coisas derivadas do orgulho, do egoísmo, tá? São impeditivas da evolução espiritual. Se você quer evoluir espiritualmente, independente do seu credo religioso, tá? Porque a espiritualidade, a evolução espiritual, ela está acima do credo religioso. É muito mais profundo do que apenas ter uma religião e fazer alguns ritos. É muito mais. Porque você tem que evoluir moralmente. Moralmente, quer dizer, as suas condutas devem ser cada vez melhores. Em relação principalmente aos outros nesse caso, porque você interage com pessoas o tempo todo. Eu estou sendo bom ou mal sempre com alguém. Ou com, por exemplo, a criação, que é o meio ambiente todo. Eu estou sendo mal, por exemplo, quando eu jogo lixo na rua, quando eu jogo lixo no rio, quando eu jogo veneno na terra, né? Eu estou sendo mal, quer dizer, eu não estou sendo bom. Então, a essência da bondade, ela tem que estar dentro de você e cada vez mais desenvolvida. E isso vai vir à tona nas suas condutas. Como é que você age em relação a todas as pessoas? Hoje em dia existem essas questões, as diferenças. Como é que você age em relação àqueles que chamamos de diferentes? E diferentes não precisam ser grandes diferenças, certo? Só diferenças comportamentais e de condutas.
diferença mais profunda. Como é que eu reajo àquele que não comunga com as minhas ideias? Por exemplo, como é que eu reajo? Como é que eu reajo às pessoas que cruzam pelo meu caminho o tempo todo? As pessoas com todos os com todas as suas eficiências e deficiências, entendeu? Como é que eu reajo perante a elas? Eu sou preconceituoso, eu discrimino, eu abomino, eu odeio, eu sou jocoso. Então, tá. Se você observa, por exemplo, hoje, veja bem, parece até que não tem nada a ver, mas tem. No campo do tal do humor, dos humoristas, você já percebeu que a maior parte do humor hoje é um humor agressivo? É um humor feito em cima da deficiência das outras pessoas ou dos outros povos. Que graça tem isso, né? Mas muita gente morre de rir quando algum comediante aponta o dedo para uma deficiência de alguém. Quer dizer, que tipo de humor é esse? Então, nós precisamos observar, porque as nossas provas, as provas para nós, elas se apresentam a todo tempo e lugar. Tá? Todo tempo e lugar. Então a gente precisa compreender isso. As provas da nossa vida, as provas que temos que superar, veja bem, superar para crescer, para evoluir. As provas estão presentes a todo tempo e lugar. Aonde estivermos, nós vamos ter provas ali. Provas que devemos vencer, às vezes externamente, que devemos vencer internamente, porque muitas das coisas estão dentro de nós. Tá? Nós estamos sempre sob a perspectiva daquilo que está dentro de nós. E aí a gente vai observando, então, porque a gente tem que se observar. É aquela questão no processo que está dentro daquilo que a doutrina espírita também chama de reforma íntima, está a autoobservação. Eu observando a mim mesmo. A coisa mais fácil é observar os outros, né? Você aponta o dedo para um, para outro, para outro, para outro. Mas observar a si mesmo é o mais complexo. É o mais difícil, porque aí tem o nosso ego barrando essa autoobservação. Tipo assim, você não precisa olhar para você, olhe para os outros. Julgue os outros. Coisas assim. Esse ente, o ego, ele está o tempo todo ali, tentando ditar as nossas condutas. E as expiações, elas podem ser, conforme diz a doutrina, resultado dos atos cometidos por nós em outras vidas, daquelas que nós já tivemos, ou também as expiações, elas também têm a ver com esta vida, porque muito daquilo que fazemos, em algum momento, nos vem o resultado. E nós temos que aprender a pedagogia desses resultados, aprender com as nossas falhas. No fundo, provas e expiações praticamente se resumem a aprendizado. Aprendizado evolutivo. Então, o tempo todo nós temos provas
E temos expiações, porque nós também, nenhum de nós é santo. Então nós cometemos as nossas falhas e muitas vezes nós não damos o valor suficiente para as nossas falhas. Nós achamos que é normal eu xingar o vizinho, é normal eu fazer isso, é normal eu fazer aquilo. É normal eu jogar o lixo no terreno baldio. Para muita gente é normal isso. Mas aquilo que advém disso tudo, no caso do lixo, né, a poluição que vem, a produção de bactérias, etc., uma hora alcança o dono daquele ato. Ele não vê assim. As pessoas que fazem coisas inadequadas, elas sempre acham que elas têm razão. Então estou querendo dizer que desde as pequenas coisas que fazemos às maiores, todas têm repercussão na nossa vida. Se você fizer o bem, isso vai ter repercussão na sua vida. E vai ter repercussão na sua evolução espiritual. E se você fizer o mal, é da mesma forma. Tudo vai repercutir em você. E pode repercutir em outros ambientes. Pode repercutir na família, pode repercutir na comunidade, pode repercutir onde você mora, na sociedade, em tudo. Se a gente pensasse sobre a repercussão, quer dizer, as respostas dos nossos atos, nós melhoraríamos. Porque sempre tem respostas. A gente é que acha que não. Porque nós não prestamos atenção. Nós estamos sempre acima do bem e do mal, né? Só quando acontece comigo é que eu dou de cara com a realidade. Enquanto estiver acontecendo com os outros, isso é problema dos outros. Agora, quando acontece com você, aí você vai ver que você não aprendeu com as lições todas que a vida lhe trouxe. Então, provas e expiações, no fundo, são todos aprendizados. Algumas expiações são mais dolorosas, outras não. Algumas provas são mais difíceis, outras são mais fáceis. E talvez não exista isso de mais fácil, mais difícil. Depende do seu preparo. Como é que você está preparado para enfrentar, para superar as dificuldades que vêm até você? Como é que você encara isso? Como é que você enfrenta? Eu digo que para cada dificuldade existe uma facilidade. Mas você tem que descobrir. O segredo está em você. Descobrir como superar as suas provas. Você tem que ser sempre melhor, sabe? Melhor de consciência, melhor de inteligência, e melhor de conduta e melhor de atitude. No caso das expiações, é da mesma forma. Se você compreender melhor o que está acontecendo com você, se você aprofundar mais para ter esse entendimento, você vai superar. Você vai vencer as expiações e vai vencer as provas e vai aprender com as provas, porque as provas são para aprender, mas as expiações também são para aprender. Entende? Parece que é quase tudo igual, não é, mas parece. Depende muito da sua atitude.
Depende muito da sua compreensão, depende muito do conteúdo de conhecimento que você vai adquirindo. Se você for pela vida sem prestar atenção em nada, você não vai aprender nada. Mas se você for pela vida observando o que acontece com você, o que acontece com o mundo ao seu redor, o que acontece na sua família, você com certeza vai ser melhor, ok? Então eu fico por aqui hoje com esse tema aí das provas e expiações, né, que é algo que a doutrina espírita traz, né, para nós, enquanto aprendizado, para aprendermos a o caminho, aprendemos o caminho, o melhor caminho da evolução. E essa evolução, inclusive, em todos os aspectos, porque veja bem, quando você evolui espiritualmente, provavelmente você vai evoluir emocionalmente, você vai evoluir, né, em termos de consciência, você vai evoluir, inclusive, em termos da sua qualidade de vida, da harmonização da sua própria vida. Ok, gente? Então fico por aqui. Paz e luz para todos vocês e até a próxima.